Fala, jovem investidor, aqui quem fala é Milton Campelo Júnior. Hoje a gente vai falar sobre política fiscal, beleza? O conceito de política fiscal é o ramo da política econômica que define o orçamento e seus componentes, os gastos públicos e impostos como variáveis de controle para garantir e manter a estabilidade econômica, amortecendo as flutuações dos ciclos econômicos e ajudando a manter uma economia crescente, o pleno emprego e a inflação baixa. Milton, ainda não entendi nada, cara. Relaxa, relaxa, que você já sabe e eu vou explicar. Vamos lá. Política fiscal nada mais é do que o fluxo de caixa do governo, tudo que entra e tudo que sai do governo. Então, a forma de fazer receita para o governo, que é captar recursos, é através de tributos ou privatizações. E as despesas aqui, ó, são os salários, obras, manutenção do patrimônio público. Então, são as formas que o governo tem que gastar ali, tá? Então, no final das contas, o governo tem um fluxo de caixa que ele pode estar ou 0 a 0, ou positivo ou negativo. Se ele está positivo, quer ter mais receitas do que despesas, é chamado de superávit. Agora, se ele está negativo, tendo receitas menores do que as despesas, é déficit. Quando o governo tem superávit, ele faz uma poupança ali e consegue pagar as dívidas que ele teve ali em operações passadas, ele consegue ir pagando aquelas dívidas. Isso mostra a força do governo, porque o governo consegue controlar seus gastos públicos. Isso é muito bom. Agora, quando o governo tem déficit, que está negativo, isso mostra uma certa descompensação ali do fluxo de caixa do governo. O governo não está sabendo equilibrar suas contas. Tá? Então, quando ele está em déficit, que é boa parte das vezes, inclusive, quando ele está em déficit, ele consegue pagar suas dívidas de duas formas. Uma das formas, na verdade, existem várias formas, eu vou dizer duas. Uma das formas é aumentando os tributos, tá? Ele aumenta os tributos para a população ali, para as transações, para compra e venda, para, enfim, taxas, impostos. Ele vai aumentando esses tributos e, por consequência, ele arrecada mais. Se ele arrecada mais, ele consegue ir pagando suas dívidas, tá? E a outra forma é emitindo dívidas do governo através de títulos. Então, o governo emite títulos onde os investidores compram, e você, quanto investidor, pode comprar esses títulos do governo, e ele vai te pagar uma porcentagem por ter emprestado aquele dinheiro para ele. Então, ele devolve seu dinheiro com uma porcentagem a mais. Eu trouxe três exemplos de títulos aí que o governo pode emitir para pagar dívidas, por exemplo. LTN, que é a letra do Tesouro Nacional, NTN, notas do Tesouro Nacional, e LTF, letra financeira do Tesouro. Então, o governo emite alguns títulos ali para captar recursos e pagar suas dívidas, tá? E aí ele consegue empurrar essas dívidas presentes ali para mais para frente. Então ele paga as mais atrasadas e vai prorrogando as demais. Então, se o governo ele coloca essa taxa de juros que ele está te pagando ali no cálculo do montante da dívida dele, a gente chama de déficit nominal. Então, vem os juros ali que ele está te pagando por você ter emprestado, está somando na dívida que ele já tem. Tá? Então, déficit nominal. Agora você vai ouvir muito falar de déficit primário. De alguma forma, os economistas calcularam e conseguiram tirar esses juros do cálculo da dívida do governo. E aí se chama déficit primário. Quando esses juros que ele está pagando aí dos títulos que ele emitiu não está dentro do montante da dívida. Tá? Então, eles fazem um cálculo sem os juros que eles vão pagar para os investidores que compraram os títulos. Então, essa é a diferença aí. Então, assim, política fiscal é uma ferramenta também que o governo consegue controlar a inflação. Se você ainda não sabe o que é inflação ou tem certas dúvidas sobre inflação, vou deixar no link da descrição aqui um vídeo que eu falo sobre inflação. Então assiste lá esse vídeo para você compreender o que a gente está falando aqui. Então assim, quando o governo quer desacelerar a economia, desaquecer a economia, tirar o fluxo de moeda do mercado, ele pode aumentar os tributos, ele vai arrecadar mais, só que ele vai desacelerar a economia, pois as pessoas vão gastar mais com operações que elas gastavam um valor, que agora elas vão pagar mais impostos, mais taxas. Então, se elas pagam mais pela mesma coisa que elas faziam antes, pois o tributo aumentou, elas vão investir menos e consumir menos. O governo também pode reduzir os gastos do governo, como? Diminuindo as obras. Se diminuir as obras, eles não contratam empreiteiros, que por consequência não contratam funcionários que não têm salários para consumir. Então, também reduz os gastos do governo. E por tendência, tende, e quando se faz esse fluxo, a inflação reduz, porque as pessoas vão ter menos consumo, menos fluxo da moeda, e os preços dos produtos para que saiam dos estoques tendem a cair. Tá? O inverso também acontece quando o governo quer fomentar a economia. Ele reduz os tributos, então o processo de compra, os impostos, as taxas ficam menores, as pessoas conseguem comprar mais, eles aumentam seus gastos do governo, eles começam a fazer mais obras, eles pagam salários melhores, ou então, enfim, a manutenção do patrimônio público acontece, e aí para que eles façam isso, eles precisam, por exemplo, uma obra, contratar empreiteiros, que vão contratar funcionários, que vão ter salários e que vão consumir, e vai fazer com que o mercado gire o papel moeda, e isso faz com que tenha mais consumo e investimentos maiores. E por consequência, se tem mais pessoas com capital na mão consumindo mais, os produtos tendem a subir seu preço e por isso gera a inflação. Beleza? E aqui eu trago na prática, como de costume, um exemplo sobre política fiscal. Então, tem uma manchete aqui dizendo que países ricos gastarão 4 vezes mais contra a crise
que os emergentes. Então, os ricos eles estão gastando mais, gerando mais gasto do governo. Ali embaixo tem assim, ó, assimetrias na capacidade fiscal e no acesso à vacina reduz a recuperação do bloco em desenvolvimento. O que ele quer dizer aqui? Que as diferenças na capacidade fiscal de gerar gastos do governo, de reduzir tributos, aquele estoque de poupança que o governo tem, faz com que os países mais desenvolvidos consigam fomentar mais a economia do que os menos desenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, esses países em desenvolvimento, eles não conseguem abaixar tributos, eles não conseguem gerar gás para fomentar a economia. Isso faz com que a aceleração do processo de recuperação seja mais lento. E eu trouxe também um exemplo aqui na prática sobre a emissão de títulos. Como eu falei, é uma das formas do governo captar recursos, ele emite títulos. Então, o Tesouro Nacional emitirá títulos públicos no mercado global. Aqui no Correio Brasiliense, ó, a Secretaria do Tesouro Nacional informou que nesta quarta-feira, ali a data, que vai voltar a emitir títulos de dívidas externas em dólares no mercado internacional. Papéis negociados terão vencimento de 5 anos em 2015, 10 anos em 2030 e 30 anos com vencimento em 2050. Beleza. O que está dizendo aqui é que o Tesouro está emitindo títulos em dólar, para captar recursos em dólar, inclusive, para pagar suas dívidas. E aí ele tem 3 modelos ali de emissão de título, que vai ser por vencimento. Isso aí a gente vai entrar no detalhe quando a gente estiver falando dos títulos em si, nos produtos de investimento. Mas o fato é que você pode investir em títulos públicos. Bem, eu espero que você tenha compreendido que política fiscal é essa movimentação de fluxo de caixa de entra e sai do próprio governo e que ele pode utilizar isso para fomentar ou para retrair a economia. Tranquilo? Então, pessoal, espero que essa breve aula aí fez com que você compreenda que de fato é política fiscal. Se tiver alguma dúvida ou queira algum tema específico, por favor, comente aqui embaixo. Eu vou ajudar você. E assim, eu quero ter um termômetro se vocês de fato estão assistindo a aula até o final. Então, quem chegou até aqui, por favor, comente assim, hashtag política fiscal. Só para eu saber se você de fato está assistindo o meu vídeo. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!